Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira, amém? Uma sexta-feira com solzinho, né? Agradável, um lindo dia que Deus preparou para nós, amém? Estamos aqui mais uma sexta-feira, mais um dia de compartilhar a palavra de Deus, mais um dia de falar aquilo que Deus pede para nós falarmos, amém? E a palavra de hoje está lá no livro de João. Abra a sua Bíblia. Abra aí a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o livro de João, João 3,16. Uma palavra conhecida, né, de todos nós. Amém? Mas Deus falou algo conosco e pediu para nós compartilharmos esta palavra. Amém? Então, abra sua Bíblia, João 3,16. E vamos tocar o louvor enquanto isso. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé, ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumprir sua lição e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Aleluia, glória a Deus, né? Noé cumpriu sua missão, que nós também possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, né? Que toda a missão que Deus nos dá, nós precisamos fazer, amém? Estamos aqui então cumprindo a nossa missão, né? Trazendo uma palavra, a palavra de Deus, que é a Bíblia que Deus deixou para nós, a nossa companheira de vida, de caminhada, aonde tudo que nós precisamos saber está nela, amém? Então vamos compartilhar a palavra da verdade. Eu peço a vocês que compartilhem essa live, compartilhem esse vídeo. É importante para Deus que a palavra dele seja conhecida. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live, este momento de oração, de palavra, esse momento de entregar, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco neste dia. Consagramos a Ti para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome santo, poderoso, glorioso. Que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui em nosso meio, Pai, nos constrangendo, ó Deus, a buscarmos os frutos do Teu Espírito Santo, a buscarmos amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, meu Pai, que nos ajuda, Senhor, na nossa missão, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Vai guardando, protegendo, livrando os Teus filhos e filhas de todo perigo, de todo mal, livrando-nos das tentações, que nós possamos resistir ao diabo e nos submeter a Deus, para que Ele fuja de nós em nome de Jesus. Que nós sejamos guardados, livrados, protegidos, limpos, nos santificando na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém. Amém, amados. Amém. Vamos então ao livro de João. João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Nós sabemos que Deus, né? A palavra diz que Deus tanto amou. E é tanto amor que eu não tenho como explicar, né? Mesmo que eu fique horas explicando, se a gente não sentir esse amor através do sacrifício que Jesus fez, né? Nós estamos com algum probleminha, né? Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, que foi tudo que Deus deixou para nós. Isso é o manual de vida para todo aquele que se diz cristão. Mas voltamos à palavra de Deus, que diz que Deus amou tanto, que deu Jesus, que deu o filho que ele amava, o único filho, para que viesse à terra e morresse por nós. E esse amor incondicional. Por que é um amor incondicional? O que é incondicional? Porque Jesus não estabeleceu condição, nem o Pai estabeleceu condição para nos salvar e nem Jesus estabeleceu condição para nos salvar. E esse tipo de amor é que Deus quer que esteja em nós. Você está entendendo? Então, Deus, ele, quando fez o homem, eu disse, vamos fazer o homem lá no livro de Gênesis. Gênesis 1, 26 e 27, você vai encontrar lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa quem? A imagem, nós fomos feitos à imagem de Deus Pai e de Deus Filho, e foi entregue a nós o Espírito Santo de Deus, que mora em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus, quando nos fez a imagem dele, a imagem e semelhança. Mas não apenas isso, porque Gálatas 5, 22 fala dos frutos do Espírito Santo, né? Então nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós passamos pelo batismo e recebemos o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória aqui na Terra. É ele que vai nos constranger, nos convencer do pecado, do juízo. Então, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, um dos frutos é o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Lá no livro de 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Jesus veio, não estabeleceu condição, assim como Deus também não estabeleceu condição para nós nos salvar, né, da influência do mal, do pecado. Ele não olhou para a nossa condição de pecadores, de homens falhos, de homens que estavam corrompidos. Ele, por nos amar, ele não estabeleceu condição. Ele disse, vou enviar o meu filho para que ele faça o sacrifício por amor. E Jesus veio, não pecou, se sacrificou, pagou o preço, e foi um preço de sangue, para nós hoje termos acesso à vida eterna. Então, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, nós somos chamados a crer em Jesus Cristo para não perecer, para ter a vida eterna. E esse amor, o que Deus disse para nós hoje, eu quero que a minha igreja ame como eu amo. Não estabeleça condição para amar o outro. Não estabeleça condição para ajudar o outro. Não estabeleça condição para exercer de misericórdia. Não estabeleça condição para ter empatia. Ame. Em todo o tempo, ame. Ame. O que a Bíblia diz? Ame a Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos amando, igreja? Será que estamos amando como Deus nos ama? Será que estamos amando? Esse fica o questionamento hoje deste dia. Porque Jesus sofreu por nós. Porque o primeiro Adão veio, o primeiro Adão pecou contra Deus,
foi expulso do paraíso, entrou o pecado, entrou todo tipo de maldição, e Deus disse, eu não criei o homem, eu criei o homem à minha imagem e semelhança, para que ele viva como eu, para que ele seja santo como eu, para que ele ame como eu amo. Não criei o homem para ser escravo do pecado, para ser escravo de Satanás, eu criei para ser livre. E Deus disse, por muito amar, porque Deus tanto amou, e por amar, ele deu Jesus, e Jesus veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, para nos livrar do pecado, das maldições, para nos livrar do caminho da destruição, porque foi esse caminho que foi traçado através do pecado que entrou na nossa vida. Então, nós somos chamados a sermos santos, a nos santificarmos, a exercermos com misericórdia e com amor. A Bíblia diz, ame os seus inimigos, ore por aqueles que odeiam você. E nós, o que estamos fazendo? Né? Nós pregamos a palavra e lembramos da igreja primitiva, aonde todos viviam em união, em paz, em comunhão, aonde o que era de um era de todos, aonde o problema de um era o problema do outro, aonde ninguém estabelecia condição para ajudar, né? Para orar, para dar uma palavra de ânimo. E lá aconteceu um avivamento tremendo. O avivamento vai acontecer quando o povo de Deus se amar, quando o povo de Deus se voltar uns para os outros. Quando nós convivermos sem olharmos para o mundo, estamos vivendo e querendo ser igual ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos a palavra de Deus, aonde nós devemos nos encher da palavra. E nenhum texto da palavra de Deus diz que Deus nos convida a sermos egoístas, a estarmos apenas olhando para nós mesmos, a sermos ingratos, a sermos, falsos, mentirosos. Não, a palavra de Deus nos convida a sermos como Deus é, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos Cristo, nós somos os pequenos Cristos caminhando por aí. Amém? Representantes legais do céu, né? Seres que vieram para representar Jesus aqui na terra, para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Fomos chamados para isso, porque eu creio que a profecia vai se cumprir, tem uma palavra que vai se cumprir, porque Deus amou o mundo todo, Deus amou o mundo, então todas as pessoas, todos nós somos amados por Deus. Deus não ama só aquele que está dentro da sua igreja, porque senão a Bíblia não diria que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É porque o mundo vai se curvar a Cristo. O mundo vai aceitar e confessar com a sua boca, com a sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E eu creio fielmente nesta palavra, que essa profecia irá se cumprir. Mas o que nós cristãos, representantes de Deus, de Jesus Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estamos fazendo na terra? Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos constranger, que um dos frutos do Espírito Santo é o amor, e que esse amor esteja presente em nós como representantes dos céus aqui na terra. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que a minha igreja se volte para mim, se volte para o seu próximo, ame a mim e ame o seu próximo como a si mesmo, e não estabeleça condição. Se for precisar se sacrificar pelo outro, sacrifique-se, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Amém? E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nisso. Eu não estou falando apenas para você, a palavra cortou desse lado aqui, a palavra veio para mim. Então o Espírito Santo já amanheceu, ele já amanheceu ministrando, ele já amanheceu falando, já amanheceu me constrangendo também a exercer esse amor, a amar o meu próximo. Mesmo que ele não mereça, porque Deus não olhou e não disse assim, não merece, a humanidade não merece, são pecadores, são falhos, são egoístas, são negligentes, são corruptos. Todos nós éramos corrompidos, o pecado estava ali conosco. Pai Jesus, assim como o Pai também nos amou e disse, não, eu não vou estabelecer uma condição para salvar, eu vou amar.
né? E Deus disse no momento final, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E é isso que Deus olha para nós e diz assim, meus filhos, vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo. Eu amo vocês de tal maneira, de forma tão grandiosa, tão poderosa, que eu faço de tudo para resgatar quem está perdido. Pai faz de tudo para resgatar quem está perdido, para que o Espírito constranja e traga de volta para o caminho certo, traga de volta ao centro da vontade de Deus, traga para o caminho aonde o Espírito Santo possa conduzir pelo caminho da verdade, porque o Espírito Santo da verdade vai nos conduzir à verdade, vai nos conduzir à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, amem a mim, diz o Senhor. Amem a mim, Deus diz. Amem a mim e amem ao seu próximo. E não estabeleça condição. Ame. Ame. A igreja primitiva teve um grande avivamento, porque viviam em comunidade, viviam em união, em comunhão, aonde uns ajudavam aos outros, aonde um amava o outro, aonde um ajudava o outro, e tudo que era de um era de todos. Não tinha individualismo, não tinha egoísmo, não tinha falsidade, não tinha arrogância, porque o Espírito Santo de Deus estava no meio deles. Eles estavam dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, quando eu vou para o Pai, mas eu deixarei para vocês o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai ajudar vocês. Então, Jesus disse, e vocês serão conhecidos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. E vamos depois orar. A palavra de Deus diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor e seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Deixa eu achar a palavra aqui que eu me perdi, que eu quero orar em cima da palavra. Vamos orar, amado, e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos constranja. Não vamos nos comparar ao mundo, porque o mundo já foi entregue ao maligno. O mundo está debaixo de corrupção, debaixo das regras do Satanás, e nós não somos dele, nós somos seres espirituais, seres chamados, né, para ser igual a Cristo aqui na terra. Amém? Amém. Então vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Deus, nós nos colocamos agora na brecha como intercessores. Perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja, Pai, por estarmos egoístas, ingratos. Oh, meu Deus, perdoa as nossas falhas, nossos erros, porque nós entendemos que o Senhor nos amou tanto, que o Senhor fechou os olhos para algumas coisas, que o Senhor não estabeleceu condição para entregar o teu Filho único para nos salvar. Pai, que todo aquele que crê nessa palavra, que crê no Senhor Jesus Cristo, deixa a palavra entrar na sua mente, no seu coração, deixa o Espírito Santo te constranger a toda a verdade, deixa o Espírito Santo de Deus te conhecer pelo caminho da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, que nós possamos deixar o Espírito Santo nos constranger, colocar em nós os frutos dele, que é o amor. Pai, nós entendemos
que o teu amor não tem fronteiras, não tem barreiras, que mesmo nós sendo falhos, pecadores, mesmo nós estamos perdidos, o Senhor não estabeleceu condição, o Senhor simplesmente nos amou primeiro. Então, Pai, que nós possamos compreender a grandeza desse amor e que nós venhamos também a Te amar e amar o nosso próximo, sem estabelecer condição. Que nós não sejamos ingratos, que nós não sejamos falhos nisso. Que nós possamos exercer de misericórdia, estender a mão a quem necessita. Que nós possamos ter empatia uns com os outros, a nos doarmos para ajudar, para fazer uma oração, para entregar uma vestimenta, um alimento, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos entender a Tua palavra hoje, que nós possamos amar sem limites, amar sem medida, termos comunhão, termos união, termos amor uns pelos outros. Pai, nós oramos por aqueles que estão nos caminhos errados. Traz de volta, Pai, para a luz, traz de volta para o centro da Tua vontade, Senhor. Que eles possam se arrepender dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los, Pai. E buscar esse caminho de retidão, o caminho que leva para a vida eterna, o caminho que leva a Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa sexta-feira, né? Somos cristãos. Lembre que Deus é por nós, né? Que Deus é por nós, mas não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra. Então leia a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Busque ouvir a Deus no seu íntimo, né? Porque Deus é amor. Amém? E Amém. Ele ama muito vocês e Deus abençoe a nossa sexta-feira, o nosso fim de semana. Nós voltamos amanhã com a oração pelos enfermos. Até amanhã.